Fala pessoal, André Canso de volta e se você viu o primeiro vídeo, você deve estar olhando e falei, esse cara não troca de roupa. Não, eu estou gravando na sequência para a gente poder ganhar tempo, então eu vou tentar gravar o máximo de vídeos hoje para a gente poder manter aí a programação e tentar colocar um vídeo por dia, tá? Então a gente começou falando sobre um caminho para a independência financeira, aqui os 10 passos para alcançar a consistência, são 10 passos sugeridos, cada um tem um trilho, uma caminhada, então é um tema bem amplo, mas eu estou deixando aqui a minha contribuição do que eu acho importante. E inicialmente a gente falou aí nesses 10 passos para equilibrar as contas. A gente falou aqui das receitas, despesas, investimentos, o planejamento e deixamos aí uma tarefinha para casa, espero que vocês tenham feito. E agora a gente vai falar sobre um pensamento de longo prazo. Por que isso é importante? Então, vamos colocar aqui o meu rostinho aqui em cima, aqui não atrapalha. Opa, aqui. Então, por que um pensamento de longo prazo? Primeiro, a gente tem que se preparar. Quando você faz uma maratona, eu coloquei aqui nesse sentido, a gente não faz uma corrida de 100 metros, você vai ter que ter uma resistência para poder executar essa maratona, 40, 100 quilômetros. E aí, fazendo um ajuste, já antes de ser criticado, quem acha que uma corrida de 100 metros estalou o dedo, está pronto, muito pelo contrário. Você pega aí o Usain Bolt ou outros corredores aí que são medalhistas, você pode ter certeza que a caminhada deles de 100 metros durou mais de vários anos, não sei nem precisar quanto. Então, para a gente poder ter essa preparação, o primeiro ponto, e aí a gente faz um paralelo com a questão do equilíbrio das contas, é entender a sua situação atual. Onde você está? O que você tem de receita, o que você tem de despesa, quais as ferramentas que você já tem, quais os conhecimentos que você já tem e onde você quer chegar. Defina uma meta, mesmo que ela seja imprecisa. Por quê? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir, qualquer destino vai servir e qualquer lugar que você chegar vai parecer que você chegou e na verdade você não chegou. Então, você precisa definir onde você quer chegar, mesmo que seja, mesmo que você faça uma meta de muito longo prazo. Então, por exemplo, eu quero ser independente financeiramente, não é instalar o dedo e está pronto. Esses vendedores de ilusões que tem por aí, que falam que você vai ganhar não sei quanto por dia, e, cara, dá uma olhada na teoria sobre juros e você vai chegar à conclusão de que se você pegar o que tem de promessa de ganho diário e jogar numa calculadora, ao final de alguns anos você tem trilhões na conta. Se fosse tão fácil assim, como se diz, né? Talvez a gente não tivesse aqui, a gente tivesse todo mundo na praia e olhando o tempo passar. Então define uma meta, mesmo que ela seja imprecisa, porque aí definindo a meta, você vai poder fazer um levantamento do que você precisa para chegar lá. Então vamos supor que você queira que uma das suas metas seja aprender inglês. Então, vou aprender inglês em quanto tempo? Quanto mais você definir a sua meta, e aí eu coloquei aqui impreciso, mas a gente tem que ter uma busca pela precisão, mesmo que você não alcance 100%. Eu quero aprender inglês em quanto tempo? Vamos supor que eu vá viajar daqui a um ano, ou que eu precise arranjar um emprego daqui a um ano, daqui a 6 meses, eu preciso aprender inglês em 6 meses, ou em um ano. É viável? Eu te diria que sim. É claro que você não vai virar um mestre da língua inglesa, você não vai virar um doutor, você não vai ter uma proficiência absurda, mas você consegue aprender o suficiente, que talvez esse suficiente seja necessário para você executar o que você precisa. Então, define uma meta, mesmo que imprecisa, faz um levantamento do que você precisa para chegar lá, e aí é importante você saber onde você está. Você já sabe inglês? No nosso exemplo, né, de inglês, você já sabe inglês? Você não faz a menor ideia do que significa? Você já teve algum contato? Isso tudo vai ser fundamental para você levantar o que você precisa para chegar lá. Faça uma lista do que você não tem. E aí esse ponto aqui é importante, porque às vezes a gente olha o lado positivo e esquece de olhar o negativo. Então, por exemplo, eu quero ser um fisiculturista. Se você se esforçar ao máximo, você vai chegar no seu limite. Aí, dali para frente tem alguns outros meios, não vamos entrar nesse ponto, mas será que você tem algumas características necessárias para ser
E tem uma regra? Não, não tem uma regra, mas você precisa saber disso, o que você não tem, por dois motivos. Primeiro, para saber até onde é viável você chegar, e segundo, para que você entenda se você vai ter que se esforçar mais ou menos do que as outras pessoas em volta. Analise o que precisa ser feito. E aí eu vou até fazer um comentário sobre isso que eu falei das pessoas em volta. Quando você for medir o seu desempenho, nunca meça o desempenho seu somente comparando com as outras pessoas em volta. Meça o seu desempenho, talvez comparando para poder ter uma referência, mas olha o que você era no passado. Então, se você olhar você hoje, com certeza o que você era há 5, 10 anos atrás, você é muito melhor hoje. Às vezes a gente só não tem consciência disso. Não tenha pressa. Estou aqui, da nossa amiga preguiça, feliz da vida. Você pode olhar para ela e falar, nossa, ela é devagar demais e ela não vai chegar em lugar nenhum. Mas tudo leva tempo. Que você demore 6 meses, é muito curto para aprender inglês, um exemplo que a gente deu, sim, mas é 6 meses, você vai demorar 6 meses. Se você não começar, você nunca vai chegar lá. Então eu li um comentário hoje, acho que no LinkedIn, se eu não me engano, da pessoa falou, se eu começar um curso hoje, eu só vou terminar daqui 4 anos, eu já vou ter 32 anos. E aí a pessoa veio e colocou, falou, tudo bem, mas se você não fizer ou não fizer o curso, você vai ter 32 anos de qualquer jeito. Então, se você não começar, se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá. Se você não tentar, se você não buscar a sua independência financeira, ela nunca vai acontecer. Você sempre vai ficar olhando em volta e falando que não é para você, que outra pessoa teve mais recursos que você. Tudo bem, mas o que você fez para isso? Busque um crescimento sustentável. Então, aí eu vou voltar no mercado financeiro. É viável você ganhar 5 mil por dia? Sim, eu vou afirmar para vocês que é, porque eu sei na prática. Mas é sustentável? Se você não tiver musculatura para ganhar os 5 mil por dia, você vai ganhar os 5 mil num dia e perder 5 mil no outro. Ou talvez você perca os 5 mil e até mais no mesmo dia. Então, é importante você fazer um paralelo da velocidade com a direção e foco. Se você acelerar demais sem ter estrutura para poder acelerar, você vai bater no muro. Não tem mágica, seja no mercado financeiro, na vida, no trabalho e nas relações interpessoais, isso não existe mágica. Eu coloquei esse item aqui, e aí esse aqui é bem retirado do mercado financeiro. Tá? Analisar tempos menores não implica agir de forma acelerada sem planejamento. Então, o que isso aqui quer dizer? Para quem opera no mercado financeiro, talvez vai entender um pouco mais. Você tem lá um gráfico de uma determinada ação, então vamos pegar, por exemplo, a Petrobras. Você pode analisar ela em 1 minuto, em 5 minutos, em 30 minutos, em 1 mês, em 1 semana, em anos. Quando você olha num tempo mais curto, você vai ter uma visão com um tempo mais curto, mais arriscado, porque a sua tomada de decisão vai ter que ser mais rápida. Talvez você tenha um ganho ou uma perda maior, só que isso não implica que você, analisando os tempos menores, você tem que obrigatoriamente tomar uma decisão de forma acelerada e inesperada sem analisar tudo. Então, tudo que você for fazer, leve em consideração o seu planejamento, o plano que você definiu para atuar e como que você vai se preparar e colocar em prática. E aí entra no último aqui, não haja somente por impulso. Lembra do poder dos juros compostos. E aí o juro composto, eu acho interessante a ideia do juro composto. De forma muito resumida, o juro composto, o que significa? Que você vai ter um juro hoje, aí você tem um juro amanhã que é em cima do juro anterior. Então, ao longo do tempo, se você traçar uma reta, ela não vai ser assim, ela vai ser assim, ó, você vem e sobe de uma vez. Porque vai chegar num determinado momento que você vai ter um crescimento exponencial. Então, esses dias atrás eu vi um videozinho que eu achei fantástico, que a pessoa chegou e falou, eu vou te pagar 1 centavo por dia, eu vou te contratar para dar aula para mim 30 dias. E no primeiro dia eu vou te pagar 1 centavo, no segundo eu vou dobrar, no terceiro eu vou dobrar, no quarto eu vou dobrar. Você aceita? E todas as pessoas falaram não. Pega a sua calculadora e coloca 1 centavo e começa a multiplicar por 2. E você vai chegar no final, no último dia, ganhando 5 milhões. E ao longo do período, você teria ganho 22 milhões. Então, o poder do juro composto é justamente esse, é você multiplicar ao longo do tempo. Então, não precisa ter pressa. E aí a gente volta aqui nos juros, né? Eu até coloquei aqui, antecipei. Juros tem o lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado bom? É o lado de ganhar.
E o lado ruim? Se você paga cheque especial, você sabe o lado ruim. Se você não pagar o seu cheque especial hoje, ou esse mês, no mês que vem, ele vai vir muito maior. O poder dos juros compostos entra nessa multiplicação, e aí eu coloquei aqui, ó, pega aí sua calculadora, pega 1 centavo e começa a multiplicar por 2, 30 dias. No final você vai chegar numa soma de mais ou menos 22 milhões. Mantenha a razão na hora de analisar os resultados possíveis. Por quê? Vamos voltar para os 5 mil por dia. É possível? Sim. É possível você ganhar 5 mil, você ganhar 10 mil, você ganhar 100 mil, você ganhar milhões por dia. Mas, e aí? Analisa com a razão. Onde você está hoje? Você tem estrutura para perder 5 mil? Eu escutei isso numa sala de mercado financeiro há um tempo atrás. A pessoa ganhou 20 mil, falou, nossa, eu peguei aquele movimento e ganhei 20 mil reais. E aí o orientador que estava na sala perguntou, falou, tudo bem, e se você tivesse perdido 20 mil? Falei, nossa, eu estaria quebrado. Falei, então você não tem estrutura para ganhar 20 mil. Então, quando a gente for analisar resultado, isso aqui serve muito. Na hora que você for comprar um curso, que você for comprar uma ideia, analisa se o que está sendo vendido faz sentido, tá? Então, e analisa o resultado percentualmente. O que isso aqui quer dizer? Se você tem 100 reais e você ganha 2 reais, 2 reais vai mudar a sua vida? Não. Mas o que representa 2 reais de 100 reais? É 2%. Se você pegar uma aplicação excelente, em média, e aí eu estou falando de uma aplicação muito boa, você vai ter em torno de 3% ao mês. Quem é de mercado me critica se eu estiver falando besteira, tá? Mas você vai ter uma aplicação muito boa. Aí a gente está falando de ganho, quando você pega cursos do mercado financeiro, que se você for fazer um cálculo, passa de 100% ao dia. Isso, de forma longo prazo, não é sustentável. Então, qual que é a tendência dos investidores? É que à medida que você vai aumentando o seu capital, você começa a reduzir a exposição ao risco. Por quê? Se você perder 2% em cima de 100 reais, é 2 reais. Só que continua sendo 2%. É importante você lembrar disso. E quando você perde 2%, para recuperar os 2%, você tem que ganhar mais de 2%. Faz a continha. Só que se você perder 2% em cima de 10 milhões, é muito mais dinheiro. E a gente tem mania de olhar o bruto e não a análise percentual. Então, analisa o resultado sempre percentual. Eu estou em cima dessa frase aqui, deixa eu tirar aqui e colocar no meio. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos a quem faz menos do que você. Você sempre vai ser criticado por alguém que não está fazendo o mesmo que você. Ah, porque você está fazendo exercício demais. A pessoa está. Se ela está fazendo mais do que você, ela não vai te criticar, ela vai te estimular. Não dê ouvidos a quem te critica e aqui é importante você uma ressalva. Analisa se a crítica tem fundamento. Tá? Esse não dê ouvidos é meio... vou colocar umas aspas aqui. Não dê ouvido a quem lhe critica. Mas vê se faz um pouco de sentido. Mas não é crítica por crítica. Analisa se dá para tirar alguma coisa de positivo disso. Em algumas situações, não dê ouvido nem a você mesmo. Porque você é o seu maior inimigo. Então, muitas vezes, você vai se desestimular. Então, faz um planejamento, define a meta e olha na frente com um olhar de foco. Porque muitas vezes, nos momentos difíceis, a hora que estiver difícil, a hora que você estiver perdendo, você vai se encontrar com você mesmo e talvez você vire para você e fale, será que vale a pena? Então, analisa com carinho. Eu coloquei uma frase de um livro aqui, que propositalmente eu não coloquei a origem do livro. Se você tiver interesse, me pergunta que eu falo em off, tá? Mas propositalmente eu não coloquei de onde eu tirei essa frase. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Cara, à medida que você vai subindo, quando você está lá em cima, olhando lá de cima todo mundo, muita gente não vai conseguir entender o que você está vendo. Então, segue, coloca o seu planejamento, coloca a sua meta e bola para frente.
Riqueza e saúde, que são duas coisas que em alguns momentos são sinônimos. Tá? O que é ser rico? Ser rico é não precisar trabalhar. Ah, então quer dizer que rico não trabalha? Rico trabalha, mas não em busca do dinheiro para pagar as contas. Já trabalha porque gosta, trabalha num negócio que faz sentido, então ele não tem aquela prisão de busca pelo dinheiro. E aí uma pergunta, se uma pessoa ganha 100 mil por mês e a outra 1.000 por mês, quem que é o mais rico? Isso aqui é uma confusão absurda. Se eu ganho 100 mil por mês e gasto 110, eu estou em dívida. Se eu ganho 1.000 por mês e eu gasto 800, eu sou muito mais rico do que quem ganha 100. A riqueza não tem a ver com o valor do dinheiro, o valor cheio do dinheiro. Tem a ver com o equilíbrio das suas receitas e despesas. E aí um conceitozinho aqui, se você precisa trabalhar para pagar suas contas, você não é rico. Não importa o quanto que você ganha, você pode ganhar 1 milhão por mês, que você não é rico. O rico tem a ver com receita passiva, tem a ver com você ter um equilíbrio entre os seus ativos e passivos e colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Então, se você tem lá um valor X que você tem, por exemplo, em fundo de investimento imobiliário, que te dá um aluguel mensal, que paga todas as suas contas sem você precisar fazer nada, você atingiu a independência financeira porque você tem uma receita passiva que paga todas as suas contas. E aí, mais uma vez, planeje, porque vai levar tempo. Saúde é uma coisa que muita gente deixa de lado e a gente está passando por um momento delicado de muita gente percebeu tanto que é importante cuidar da saúde. Então, cuida da saúde e a caminhada vai ser longa para chegar na independência financeira, você vai precisar estar preparado e uma das preparações é a saúde do corpo. É uma maratona, não é um sprint. Sprint, para quem nunca ouviu essa expressão, é uma corrida de velocidade de curta distância. Então você vai ter que se preparar para correr durante muito tempo, às vezes numa velocidade acelerada. Faça boas escolhas, cuide do seu psicológico. A gente com home office agora, com muita gente em casa, muita gente perdendo pessoas importantes, a gente está vendo tanto que está afetando o psicológico. E aqui eu vou deixar, sem entrar no detalhe, porque eu até não gosto de entrar nessas discussões, mas acredite em algo maior do que você, independente do que seja. Aí entra aqui as religiões, entra a espiritualidade, mas é importante que você acredite em algo maior, porque senão em algum momento parece que as coisas perdem um pouco de sentido. E aí vamos finalizar aqui mais essa aulinha com a prática. Organize uma lista de pequenas tarefas diárias, pequenas mesmo. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma listinha esses dias atrás. Entre essas listas está a leitura, está exercício, está exercitar gratidão, oração. E aí isso contagiou os meus filhos, eu acabei fazendo uma listinha para eles também, e eles estão fazendo inclusive exercício comigo. E aí, quando eu coloquei aqui pequenas tarefas diárias, é realmente pequeno mesmo. Se você vai fazer exercício e você não tem preparo para poder fazer exercício, um apoio é melhor do que fazer nenhum. Então faça pequeno, dê pequenos passos todos os dias, de forma repetida e sequencial, que aí você ao longo do tempo vai começar a incrementar isso. Exercita a gratidão, entende que onde você está foi o que você conseguiu conquistar até agora, e não é o fim em si, você consegue melhorar, mas é importante que você seja grato pelo que você tem, para que você consiga escalar a escada e chegar lá em cima. Aprenda algo novo todos os dias. Aprenda a ficar feliz pelas conquistas alheias, isso aqui é importantíssimo. Às vezes a gente olha para uma determinada pessoa e fala, nossa, queria que fosse eu. Tudo bem, queria que fosse eu, mas fica feliz pela outra pessoa e corre atrás para que você consiga também. Não desista. Nos dias difíceis, lembre do seu porquê. Nós vamos entrar no porquê, que é uma das últimas coisas que nós vamos falar aqui. Mas você tem que ter uma motivação, você tem que ter um propósito para aguentar a caminhada. E termine o que você começou. Por isso que é importante você começar com coisas pequenas, porque você vai começar, me propõe a fazer um apoio por dia. Quando você fizer, vai te dar uma sensação de dever cumprido. Aí você vai lá e faz a marcaçãozinha do que você fez naquele dia. E aí, mais uma vez, planeje, execute, controle, vê o que tem de falha e faça as correções. Então, mais esse vídeo, amanhã nós vamos colocar mais um, eu vou tentar gravar o máximo possível para a gente poder manter uma publicação por dia e a gente chegar no final já com o máximo de informações para que vocês consigam traçar o caminho de vocês aí para uma independência financeira
seja por esses 10 passos, seja por alguns outros passos que vocês venham a ver que são importantes na vida de vocês, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma caminhada, tá bom? Não é inscrito no canal, mais uma vez, inscreve aí, marca o sininho de notificação, tem muita coisa interessante que eu já publiquei, vocês podem olhar o que já foi publicado e passa esse vídeo para quem está precisando. E eu vou te falar, cara, quase todo mundo ou todo mundo precisa de educação financeira, porque a gente vive num sistema capitalista que é gerido pelo dinheiro, e se você não tiver controle, se você não for senhor das suas contas, do seu dinheiro, inevitavelmente você vai acabar escravo de alguém, e aí isso gera insatisfação, gera problema financeiro, psicológico, uma série de coisas. Então, por isso que eu decidi fazer esse material e trazer para vocês, tá bom? Um abração, pessoal, obrigado por acompanhar e vejo vocês no próximo vídeo.